Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em dois pilares que são, olha, essenciais para navegar na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a LGPD. Vamos falar sobre a figura-chave do encarregado, ou DPO, e sobre uma base legal super importante, o legítimo interesse. Vamos nessa. E para começar, já fica essa pergunta no ar. E não é só uma formalidade, não. É uma questão fundamental de conformidade e, mais ainda, de confiança. Ao longo dessa nossa análise, a ideia é explorar as ferramentas para garantir que a resposta para essa pergunta seja um sim bem seguro. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa falando desses dois pilares da LGPD, depois foca bem na figura do encarregado, mergulha no que é o interesse legítimo e no seu famoso teste de balanceamento. E, por fim, a gente amarra tudo com os pontos mais importantes para a conformidade. Ok, vamos começar pela base de tudo. Entender a conformidade com a LGPD significa dominar duas frentes: a pessoa, que é o encarregado, e o processo, que é o uso do interesse legítimo. É exatamente essa combinação de gente e método que constrói uma proteção de dados que funciona de verdade. E esse é o ponto central. A LGPD não deve ser vista só como um monte de regras, um peso. Na verdade, é uma oportunidade. É a estrutura que permite construir e manter a confiança digital, que hoje em dia, vamos combinar, é um dos ativos mais valiosos que existem. Agora sim, vamos para o nosso primeiro pilar, a pessoa. O encarregado, que muita gente conhece pela sigla em inglês DPO, é como se fosse o guardião dos dados dentro da organização. Mas o que isso significa na prática? Vamos ver. Bom, oficialmente, o papel do encarregado é ser esse canal de comunicação. É a pessoa que faz a ponte. De um lado, explica a lei para a empresa e ajuda a implementar. Do outro, responde aos titulares de dados sobre seus direitos. E ainda por cima, representa a organização perante a autoridade, a ANPD. É uma peça-chave que conecta todo mundo. E aqui tem uma distinção que é super importante. Se uma organização é controladora, ou seja, é ela que define como e porquê os dados são tratados, a nomeação de um encarregado é obrigatória. Ponto. Agora, se ela é uma operadora, que só processa os dados seguindo ordens, aí é considerado uma boa prática. Uma prática é, aliás, muito recomendada. E atenção aqui, hein? Ser uma empresa pequena não é um passe livre automático. E é isso que torna essa informação tão relevante. Existem exceções bem claras. Por exemplo, se a empresa lida com um tratamento de alto risco, ou se o faturamento bruto anual passa de 4 milhões e 800 mil reais, ou mesmo se for parte de um grupo econômico maior, aí não tem jeito. Mesmo sendo pequena, a obrigação de ter um encarregado continua valendo. As responsabilidades do encarregado são muitas e bem variadas. Vão desde ser o ponto de contacto para as reclamações das pessoas e as comunicações da ANPD, até agir como um consultor interno, sabe? Orientando todo mundo, funcionários, prestadores de serviço, sobre as melhores práticas de proteção de dados. Muito bem, agora vamos para o nosso segundo pilar, o processo. O interesse legítimo é uma das bases legais mais flexíveis da LGPD. Mas, como tudo na vida, essa flexibilidade vem junto com uma responsabilidade enorme. É uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com muito, muito cuidado. Então, o que é isso, afinal? De forma bem simples, permite tratar dados pessoais sem pedir um consentimento direto, desde que exista um propósito legítimo e claro. Mas a palavra mágica aqui é equilíbrio. O interesse da empresa nunca, jamais pode atropelar os direitos e as liberdades fundamentais da pessoa. E aqui está a regra de ouro, a mais importante de todas. O interesse legítimo pode sim ser usado para dados pessoais comuns, nome, e-mail, endereço, mas ele nunca, em hipótese alguma, pode ser usado para dados pessoais sensíveis. Informação sobre saúde, biometria, religião, opinião política, esquece, é uma linha vermelha que não pode ser cruzada. E quando o assunto são dados de crianças e adolescentes, o nível de cuidado sobe ainda mais. O princípio que manda em tudo não é o interesse da empresa, mas sim o melhor interesse da criança. Qualquer uso do legítimo interesse nesse contexto tem que provar, sem deixar nenhuma dúvida, que aquilo beneficia e protege a criança ou o adolescente acima de qualquer outra coisa. Ok, se o interesse legítimo é a ferramenta, o teste de balanceamento é o manual de instruções obrigatório. Simples assim, não dá para usar um sem o outro. É esse teste que vai legitimar a decisão e mostrar que a devida diligência foi feita. Vamos detalhar isso um pouco. O teste tem 3 fases bem claras. Primeira, a finalidade. O objetivo é legítimo, concreto, específico. Segunda, a necessidade.
Esse tratamento de dados é realmente necessário para alcançar o objetivo? É a forma menos invasiva? E a terceira, o balanceamento. O interesse da empresa se sobrepõe aos direitos e expectativas da pessoa e quais salvaguardas, quais proteções estão sendo implementadas. Bom, agora que a gente já cobriu a pessoa e o processo, vamos juntar as peças. Nesta última parte, a ideia é sintetizar os pontos mais críticos em conselhos práticos, para garantir que qualquer organização esteja no caminho certo. É fundamental entender que ter um encarregado é uma via de mão dupla. A organização tem deveres muito claros. Tem que dar os recursos necessários, garantir autonomia técnica total, sem interferência, dar acesso direto à alta gestão e, talvez o mais importante, realmente pedir e ouvir a orientação desse profissional nas decisões estratégicas. A independência do encarregado é algo que não se negocia. Essa pessoa não pode ser a mesma que toma as decisões sobre como os dados serão usados. Pensa bem, o chefe de TI ou de RH não pode fiscalizar a si mesmo, certo? O encarregado tem que ser uma voz objetiva, imparcial, totalmente livre de conflitos de interesse. Essa citação, que vem direto de um guia da ANPD, resume tudo de forma brilhante. Deixa muito claro que o interesse legítimo não é um cheque em branco para fazer o que quiser. É uma base legal que exige justificativa, equilíbrio e, acima de tudo, respeito. E para fechar, fica uma reflexão. Estar em conformidade com a LGPD não é só sobre seguir regras, é sobre definir valores. Conforme a tecnologia avança, toda organização precisa se perguntar: onde a gente traça a linha entre inovar e proteger o direito fundamental à privacidade? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da confiança digital.